Olá pessoal, bem, continuando a nossa discussão da resolução de integrais envolvendo frações parciais, frações racionais, utilizando portanto o método das frações parciais, discuti em vídeos anteriores os casos 1 e 2, como eu havia falado, são 4 casos distintos, onde você sempre vai conseguir colocar, na aplicação dessa técnica, você vai conseguir colocar o seu problema em uma dessas 4 formas de solução. Tá? Então vamos fazer aqui a discussão do terceiro caso. Vou escrever aqui, caso 3. Tá? E nesse caso 3, ele contempla as seguintes situações. A gente viu que no caso 1 fala sobre quando a gente consegue pegar o denominador da fração racional, e decompor como uma soma de outras frações com denominadores envolvendo polinômios de grau 1. E aí a gente viu como resolver. No caso 2, envolve os mesmos tipos de polinômios, porém com multiplicidade diferente de 1. Então, às vezes, x menos 1 ao quadrado, x mais 3 à quarta e por aí vai. Então, nesse caso, a gente vai falar quando os denominadores eles são lineares e quadráticos irredutíveis. E esses fatores quadráticos eles não se repetem. Tá? Então, como é que eu posso colocar assim? Escrever aqui para vocês. Deixa eu ver. Vou colocar aqui de branco. Bom, basicamente dá para a gente expressar assim, vou colocar dessa cor mesmo. Esse caso 3 são quando a gente consegue decompor a fração racional da seguinte forma, como cx mais d dividido por x ao quadrado mais bx mais c. Tá? Então vamos ver um caso aqui, um exemplo em que essa situação se aplica. Vamos pegar aqui a integral i é igual a integral de 2x ao quadrado mais 5x mais 4 dividido por x ao cubo mais x ao quadrado mais x menos 3 dx. É uma clássica situação onde eu não vejo uma outra forma de resolver senão por esse método. Se alguém tiver aí uma solução melhor, por favor, deixe aí no comentário. Mas como o nosso objetivo é encaixar essa situação aqui do caso 3 na solução, lembrem que o que está no numerador é o nosso p de x, o que está no denominador é o nosso q de x. Então a gente tem esse polinômio q de x, que é x ao cubo mais x ao quadrado mais x menos 3. E a gente tem, para conseguir reduzir esse polinômio, que é de grau 3, como um produto de polinômios com graus menores, nesse caso a gente vai ver que ele vai ser reduzido a um polinômio de grau 1 multiplicado por um polinômio de grau 2 irredutível. Irredutível significa que não dá mais para eu decompor ele em polinômios mais simples utilizando números inteiros aqui, números racionais, nessa decomposição. Tá? Então, como eu mostrei para vocês nos vídeos anteriores, a gente precisa encontrar as raízes desse polinômio para poder aplicar o teorema fundamental da álgebra e assim fazer essa decomposição. Então, a melhor dica é, se ele tem um resultado famoso aí na álgebra, que não vem o caso a gente estudar agora, mas ele é bastante útil, que quando você tem um polinômio com termo independente, como é esse caso aqui, que é o 3, menos 3 para falar a verdade, se esse polinômio tiver uma raiz inteira, essa raiz será um dos divisores desse número que está aqui. Então, os divisores de menos 3 é o conjunto formado pelos números menos 3, menos 1, 1 e 3. Aí, como que você sabe que é raiz ou não é? Você vem aqui nesse polinômio,
e ver se, ao colocar um desses números, qual deles vai fazer esse polinômio zerar, né? Então, estou repetindo aqui esse método mais uma vez. Digamos que x igual a menos 3. Vai fazer esse polinômio q de x zerar? Vamos ver, né? Então, pegar aqui q de menos 3 vai ser igual a menos 3 ao cubo mais menos 3 ao quadrado mais menos 3, menos 3. Tá? Então, onde tem x, eu coloquei menos 3 no lugar. Menos 3 ao cubo, menos 27. Menos 3 ao quadrado dá 9. Mais vezes menos 3 e menos 3. Então dá para ver que não vai zerar, né? Fica menos 27, menos 6 dá menos 33, mais 9 fica menos 24, né? Ou 20, acho que é 24. Então isso aqui, ó, é diferente de zero, né? Portanto, menos 3 não é raiz. Então não dá para você reduzir a ordem desse polinômio usando o menos 3. Tá? Então, como eu já vi aqui o resultado antes, eu sei que a única raiz desse conjunto aqui, o único que vai satisfazer a condição é 1. Coloca x igual a 1, né? Então você vai calcular o q de 1, que vai ser 1 ao cubo mais 1 ao quadrado mais 1 menos 3. E olha o que a gente vai ter, ó. 1 ao cubo dá 1, 1 ao quadrado dá 1, né? Então, 1 mais 1 mais 1 menos 3 dá 0. Portanto, 1 é raiz. Se 1 é raiz, significa que você consegue pegar esse polinômio, x ao cubo, né? Portanto, x ao cubo mais x ao quadrado mais x menos 3, você consegue dividir pelo polinômio x menos a raiz que você encontrou, que no caso é o 1. Tá? Então, faz a divisão, né? Aí, ó, dá x ao quadrado, multiplicado por x menos 1 vai dar quanto? Vai dar x ao cubo menos x ao quadrado. Né? Subtrai essas equações. X ao cubo menos x ao cubo zero. X ao quadrado menos x ao quadrado dá 2x ao quadrado. X menos 0 dá... Aí você desce o x e o menos 3, né? Então, x e o menos 3. Continua a divisão. Qual o número ou polinômio que você tem que multiplicar por x menos 1 para zerar esse 2x ao quadrado aqui? Aqui eu vou precisar do 2x, né? Que 2x vezes x dá 2x ao quadrado. Certo? 2x vezes menos 1, menos 2x. E mais uma vez, subtrai. 2x ao quadrado menos ele mesmo dá 0. X menos o menos 2. Menos 2x, quer dizer, né? Dá x mais 2x dá 3x menos 3. Né? E aqui é fácil ver que eu tenho que multiplicar por 3. Né? Porque 3 vezes x dá 3x. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Aí vai zerar. E o resultado dessa divisão, então, é isso aqui que a gente encontrou. Né? E o que isso significa? Que eu posso pegar esse polinômio x ao cubo mais x ao quadrado mais x menos 3 e escrever ele como o produto de x menos 1 multiplicado por x ao quadrado mais 2x mais 3. E esse polinômio aqui é um polinômio de grau 2 irredutível. Tá? Então, se enquadra perfeitamente na solução que engloba aqui o caso 3, tá? Onde a gente vai ter a integral como um fator dessa forma aqui, beleza? Então, ó, como é que fica, né? Vou pegar aqui o nosso problema. Será que está selecionando, gente? Ué, tô entendendo aqui. Oxi. Não tá indo. Então vamos escrever de novo aqui. Não dá nada não. Então, ó, voltando ao nosso problema,
que é resolver essa integral, né? Mais 5x mais 4 dividido por x ao cubo mais x ao quadrado mais x menos 3 dx. A gente viu que dá para decompor esse polinômio aqui da seguinte maneira. Então, repete o termo de cima. E o de baixo, a gente vai escrever como essa decomposição encontrada aqui, ó, x menos 1 vezes x ao quadrado mais 2x mais 3. Né? Esqueci de escrever aqui, ó, irredutível. Né? Então, isso aqui pode ser escrito como x menos 1 multiplicado por x ao quadrado mais 2x mais 3. Né? Dx. Ou seja, eu posso escrever isso aqui como uma soma, né, de frações da seguinte maneira. Aqui, e pode ser escrito como eu tenho aqui um polinômio linear, né, de grau 1 aqui no denominador. Então, como a gente viu lá no primeiro caso, eu vou usar a, né, como coeficiente para polinômios desse tipo, x menos 1, né, mas o termo de segundo grau irredutível, ele vai ter a seguinte expressão, cx mais d sobre o polinômio irredutível. Então, aqui eu vou ter cx mais d dividido pelo polinômio irredutível, que é o x, polinômio quadrático irredutível, que é o polinômio x ao quadrado mais 2x mais 3. Tá? E a gente vai, então, calcular esses coeficientes A, C e D para descobrir como fica, né, a decomposição desse problema original nessa soma de frações. Tá? Então, ou seja, como eu venho demonstrando desde o estudo do primeiro caso, a aplicação dessa técnica ela demanda muito mais habilidade geométrica do que de cálculo propriamente dito, né? Eu falo de cálculo, a disciplina de cálculo propriamente dita, tá? Então, como que a gente vai descobrir, né, esse polinômio? Vamos tratar assim, ó, dessa maneira. Esqueça aqui a integral por enquanto, né? Eu sei que isso daqui tem que ser igual a 2x ao quadrado mais 5x mais 4 sobre x menos 1 sobre x ao quadrado mais 2x mais 3. Tá? Então tem que ter essa igualdade aí. Ao fazer o MMC aqui nesse primeiro membro da equação, o que a gente vai ter é justamente o produto aqui embaixo, né? E aqui em cima eu vou ter a multiplicado por x ao quadrado mais 2x mais 3. E aqui eu vou ter cx mais d multiplicado por x menos 1. Né? Tudo isso dividido por x menos 1, x ao quadrado mais 2x mais 3. Tá? E tudo que eu fiz foi tirar o MMC. Tá, gente? Se você ainda tem dúvida quanto a esse processo, dê uma olhadinha lá, como funciona. Né? Então, isso aqui tem que ser igual a 2x ao quadrado mais 5x mais 4 sobre tudo isso aqui de novo. Né? Beleza, então, para que essas duas frações sejam iguais, eu preciso que o numerador do lado esquerdo seja igual ao numerador do lado direito e o denominador do lado esquerdo seja igual ao denominador do lado direito. Quanto aos denominadores, está tudo ok. Né? Agora só falta a gente igualar os numeradores. Tá? Então, ó, aqui a gente faz a distributiva, né? O A multiplicando por cada um desses termos aqui de dentro do parênteses e obtemos o que? Ax ao quadrado, 2ax mais 3a. Da mesma forma, eu faço a distributiva aqui, ó, cx vezes x, cx vezes menos 1. Depois, d vezes x, d vezes menos 1. Tá? Então, ó, cx vezes x, cx ao quadrado. Cx vezes menos 1, menos cx.
d vezes x é dx, e d vezes menos 1 é menos d. Isso tem que ser igual a 2x ao quadrado mais 5x mais 4. Né? O denominador nem vou repetir, porque a gente já sabe que eles são iguais, né? Só nos interessa mesmo igualar os numeradores. Tá? E aí, como a gente faz? Ó? Como eu disse, é mais habilidade algébrica do que de cálculo propriamente dito. Por quê? Agora vamos somar aqueles que têm a parte literal igual, ou seja, onde tem x ao quadrado, eu vou colocar o x ao quadrado em evidência e multiplicar pelo que estiver dentro. Né? Então, ó, vai ter, colocando x ao quadrado em evidência, eu vou ter a mais c, né, multiplicado por x ao quadrado, certo? Agora os outros termos, ó, o termo de grau 1, né, do x, tem aqui, aqui e aqui. Então, mais 2a, né, que é o primeiro termo, aqui é menos c, outro coeficiente, e outro o d. Né? E, por último, o termo independente, né, que sobrou o 3a e o menos d. Tudo isso tem que ser igual a 2x ao quadrado mais 5x mais 4. Feito isso, para que dois polinômios sejam iguais, os coeficientes devem ser iguais. Então, os coeficientes de x ao quadrado do lado esquerdo tem que ser igual ao coeficiente de x ao quadrado do lado direito. Ou seja, temos que a mais c tem que ser igual a 2. Temos também que 2a menos c mais d tem que ser igual a 5, né, que é o termo de grau 1. E o termo independente, que é o 3a menos d, tem que ser igual ao termo independente do outro, ou seja, o 4. Tá? Então temos aí esse sisteminha de equações, né, para poder resolver e descobrir os valores de a, b, ou a, c e d. Como são três equações com três incógnitas, é perfeitamente resolvível. Tá? Então, aqui eu já tenho os resultados, fazendo aí o processo certinho de resolução, por substituição, se você quiser usar matrizes, né, calcular o determinante, usa o método que você quiser. Né? Então, para a gente ser mais rápido, eu já tenho aqui os valores, são a igual a 11 sobre 6, né? O valor de c é 1 sobre 6, né? E o valor de d é 9 sobre 6. Né? Então, são esses coeficientes que a gente vai colocar no nosso problema. Né? Tá, como que fica a montagem da integral, então? Né? Será que consigo fazer isso aqui agora? Não dá. Não estou conseguindo selecionar como eu fiz. Eu vou ver o que deu errado. Né? Beleza, então vamos colocar aqui. O nosso problema, agora sim a gente vai começar a abordar o problema, né? Era resolver a seguinte integral, que é o 2x ao quadrado mais 5x mais 4 sobre x ao cubo, x ao quadrado mais x menos 3 dx. Então a gente viu que ao fazer lá a redução, né, desse polinômio de grau 3 para um produto de um polinômio de grau 1 por outro irredutível de grau 2, a gente consegue transformar isso aqui, essa fração, na soma de duas frações. Né? Nas frações a sobre x menos 1, porque a raiz era 1, né? Mais cx mais d dividido pelo polinômio de grau irredutível, 2, né? De grau 2 irredutível, né? Mais 2x mais 3. Então, nosso problema era encontrar os valores dos coeficientes a, c e d, e já encontramos isso. Né? Agora só vamos aplicar, né? Substituir aqui e resolver o problema. Né? Então, e vai ser, a é 11 sobre 6, né? Então vai ser 11 sobre 6 vezes a integral dx sobre x menos 1. Né? Dá um logaritmo aqui, né? Mais, aqui vai ficar mais elaborado, né? Deixa eu ver como é que eu vou colocar. Fazer assim, ó. No lugar do c
é 1 sobre 6, então vai ficar x sobre 6. No lugar do d é 9 sobre 6. Né? Tudo isso dividido por x ao quadrado mais 2x mais 3 dx. O que é igual a 11 sextos da integral de dx sobre x menos 1, mais o que tem em comum aqui é 1 sexto, né, que eu posso colocar em evidência. Então, tira ele da integral, fica 1 sexto a integral de x mais 9 sobre x ao quadrado mais 2x mais 3 dx. Né? Aqui fica um problema ainda bem mais simples que o anterior, né? Porém demandando ainda um certo refinamento para a gente conseguir resolver. Então essa primeira integral, como eu falei, ela resulta em um logaritmo. Então vou colocar 11 sobre 6 vezes o logaritmo natural do módulo de x menos 1, né? Mais essa integral utilizando esse termo quadrático. Vamos ver como é que dá para ficar. X ao quadrado deixa eu ver esse valor mesmo. Tem que ver uma forma de reduzir esse fator. Vamos ver. X mais 9. Tá. O que eu falo é dessa integral aqui. Ó. A gente tem que ver a gente conseguiu reduzir bastante o problema, mas essa daqui ela não parece tão elementar quanto eu imaginei que era. Vamos ver como é que dá para fazer. Não posso separar de novo, né? Ou não? Fazer por substituição, né? Eu acho que sai se a gente fizer o problema por substituição. Vamos ver. 9x, não. Tá, fazer assim. Eu vou colocar um quadrado aqui embaixo. Então, o nosso problema vai ser resolver essa seguinte integral aqui, integral I1, né? Que é x mais 9 dividido por x ao quadrado mais 2x mais 3. Tá? Eu posso reescrever da seguinte maneira. Vamos ver se vai dar certo. X ao quadrado mais 2x mais 1, né? Mais 2. Por que fazer isso? Porque isso aqui eu sei que equivale ao produto notável x mais 1 ao quadrado. Tá? Aí o nosso problema ficaria assim, ó, a integral x mais 9 sobre x mais 1 ao quadrado mais 2. Tá? Então, e em cima, né, a gente ainda tem que esse x mais 9 pode ser escrito como x mais 1 mais 8, né, sobre x mais 1 ao quadrado mais 2. Né? Qual o objetivo de tudo isso? Eu vou vir aqui e vou chamar x mais 1 de y, por exemplo. Né? Fazer essa substituição aqui, ó, de variáveis. Aí a nossa integral vai ficar assim, ó, nossa integral I1 vai ser a integral de y mais 8 sobre y ao quadrado mais 2 dy, né? Porque se x mais 1 é igual a y, então ao derivar essa expressão vou ter dx igual a dy, normalmente. Tá? Então, desse jeito fica melhor para resolver, porque eu posso separar essa integral assim, ó. Integral de y sobre y ao quadrado mais 2, né?
mais a integral de 8 sobre y² mais 2. Né? Posso transformar isso em duas frações. Tá? Então, veja que tudo que eu estou fazendo agora é resolvendo essa segunda integral aqui. Tá? Ao resolver, vamos voltar nessa integral i e dar a resposta final do problema. Né? Tá, então essa primeira aqui, y sobre y² mais 2, resulta... Deixa eu ver, não fazer aqui o logaritmo. Vai dar um logaritmo também. Então... aqui envolveria mais uma expressão de logaritmo, né? Mas enfim. Isso daria... Ó, eu ia fazer direto, mas vamos fazer assim. Se eu pegar o y² mais 2 e chamar de u, por exemplo, o que a gente vai ter? Ao derivar a expressão, vou ter 2y dy igual a du, né? O que daria que dy é du sobre 2y, certo? Então, essa primeira integral aqui ficaria assim, ó. Ficaria a integral de y, e quem é dy, né? Primeiro, y sobre y² mais 2, que eu estou chamando de u, né? E quem é dy? É du sobre 2y, tá? Então, só para vocês verem de onde vai sair a resposta mesmo. Então, aqui vai ficar a integral de du sobre u, né? Ou sobre u, tá? Que é igual e o 2 aqui do lado de fora, né? Que é igual a 1 sobre 2 logaritmo natural de u. Como u é y² mais 2, isso aqui dá 1 sobre 2 logaritmo do módulo de y² mais 2. Né? Nem precisaria colocar o módulo, porque sempre vai dar positivo mesmo, tá? Mas só para preciosismo mesmo, certo? E a outra expressão, aqui é meio que evidente que vai dar um arco tangente, né? Pela expressão da soma de um quadrado mais um termo independente. Tá? Então, isso aqui é a primeira parte, né? Aqui é a segunda parte. Integral de 8 sobre y² mais 2 dy. Né? Como pode ser colocado? Coloco isso aqui como 8 de fora, né? 1 sobre y² mais 2. Né? Então, fica 8 vezes a integral de... Coloca... Vamos ver... y²... Vou colocar o 2 em evidência nessa expressão. Né? Colocando 2 em evidência, eu vou ter com y² sobre 2 mais 1. Porque eu preciso de um termo quadrado somando com 1 para jogar na expressão do arco tangente. Né? Então, o 2 aqui sai. Né? É que é assim mesmo? Pode ser. Mas... pode ser sim. Então, 2 sai da integral, fica 8 sobre 2. 1 sobre y sobre 2 pode ser muito bem colocado como y sobre raiz de 2 ao quadrado, tá? Mais 1 dy. Só para deixar tudo com um quadrado só, certo? Então, essa expressão 8 sobre y² mais 2 dy vai ser 8 sobre 2, que é 4, né? E aqui multiplicado pelo... Isso aqui vai dar arco tangente de 1 sobre 2. Não, isso aqui eu deveria ter feito diferente. Não, gente, não, errei aqui, né? Vou refazer essa parte.
eu quero jogar isso aqui para resultar no arco tangente. O arco tangente é uma soma de quadrados, né? Então, o que eu tinha que fazer é representar da seguinte maneira, ó. 8 a integral de 1 sobre y² mais raiz de 2 ao quadrado, que isso sim dá 2. Né? Então, vai dar arco tangente de y sobre raiz de 2. Aí isso aqui vai ficar assim, ó, 8 a integral de 1 sobre colocando raiz de 2 em evidência, não. Vamos ver. Não, vou fazer aqui um pouquinho mais direto, mas é utilizando a fórmula do arco tangente. Isso aqui vai dar 8 sobre raiz de 2, né, multiplicado pelo arco tangente de o valor de y sobre raiz de 2. Né? Então, resolvemos aqui essa integral. Né? Então, ó, voltando na integral I, que era o nosso problema original, dá 11 sobre 6, logaritmo natural do módulo de x menos 1, né, mais a outra integral, cadê? Essa integral é 1 sobre 6, vezes, aqui abre um parênteses, né, porque é dividido em dois pedaços essa solução, né? Pela solução que a gente fez aqui, ó, resolvemos, chamei essa integral de I1, né? E essa integral I1 ela tem dois fatores. Ó, tem esse primeiro fator aqui, lembrando que no lugar do y vamos ter que colocar que o y vale... Cadê? Y vale... Eu substituí o y por x mais 1. Tá aqui em cima, né? O x mais 1. Então, o resultado é 1 sobre 2 ln de x mais 1 ao quadrado mais 2. Né? Então, ó, dá 1 sobre 2 ln de x ao quadrado mais 2x mais 1 mais 2, mais 3. Né? Então, dá isso. Primeiro termo, 1 sobre 2 ln do módulo de x ao quadrado mais 2x mais 3. Né? Mais um outro fator ainda. O segundo que deu esse arco tangente, né? Mais 8 sobre raiz de 2 arco tangente de y, que vale quanto? Y é o x mais 1, né? De x mais 1 sobre raiz de 2. Tá? Portanto, solução do problema. A integral I dá 11 sobre 6 ln do módulo de x menos 1 mais 1 sobre 6 vezes 1 sobre 2 dá 1 sobre 12 ln módulo de x ao quadrado mais 2x mais 3 mais 1 sobre 6 vezes 8 sobre raiz de 2, dá para colocar aqui simplificado, vou ter que fazer assim, 1 sobre 6 vezes 8 sobre raiz de 2. Né? Primeiro, racionaliza esse termo, colocando raiz de 2 em cima e embaixo, né? E aqui vai ficar 1 sobre 6 vezes 8 raiz de 2 sobre 2. Né? Então, corta, aqui vai ficar 4, corta com 6, aqui vai ficar 2 e aqui 3. Resultado disso,
2 raiz de 2 sobre 3, tá? Então, 1 sobre 6 vezes 8 sobre raiz de 2 vai dar 2 raiz de 2 sobre 3. Vai ficar 2 raiz de 2 sobre 3, arco tangente de x mais 1 sobre raiz de 2. Né? E essa é a nossa pequenina resposta. Certo? Então, aí um exemplo do caso 3, né? Vocês podem ver mais detalhes na bibliografia que eu deixei de referência sobre essa solução. Tá? E agora é partir para as listas de exercícios, né, e tentar fazer. Tá? Lembrando que é sempre bom ter em mãos uma tabela, né, de integrais. Foi o que eu usei para poder calcular aqui esse arco tangente. Né? Essas coisas a gente não decora. Só quando passa um bom tempo utilizando, você ainda decora por um tempo, mas depois esquece de novo. É natural. Ok? Então é isso aí. Bons estudos, e no próximo vídeo eu vou colocar o caso 4 para a gente fechar essa parte, né? E logo em seguida falar sobre quando as funções racionais envolvem seno e cosseno, que é um outro caso bem interessante. Então, até mais.